Olá, como vão todos? Beleza? Fiquei alguns dias aí sem postar nada, né? Dando uma organizada na questão de ambiente. Estou vendo aí, deu uma melhorada. Estou tentando sempre evoluir, como eu sempre passo para vocês. Primeiramente, qualquer um que esteja assistindo isso, eu quero só agradecer. Você perdeu alguns momentos da sua vida, momentos importantes, por ver um cara insignificante, às vezes falando umas besteiras que você pode não concordar, total direito, né? É isso que eu mais luto, mas só entenda que é a visão que eu tenho do mundo, e de coração espero estar errado, espero que o mundo seja um pouco melhor do que a visão negativa que eu tenho, espero mesmo. E ao que eu vejo, o futuro a curto prazo, curto e médio, eu vejo que vai ser bem sombrio e bem negativo. Talvez baseado nesse futuro curto e médio, sombrio e negativo, a gente consiga uma evolução a longo prazo. Mas infelizmente nem eu nem você a gente vai ver isso, né? Nosso tempo de vida ele é muito pequeno e eu tenho certeza que vai demorar bem mais do que isso para realmente acontecer uma mudança, tá? De qualquer maneira, obrigado por assistir um pouquinho. Eu sei que tem vários outros vídeos aí com assuntos tortos, você pode não concordar, sem problema algum, mas só entendam que é uma visão pessoal e que eu preciso passar porque eu vejo que possa haver outras pessoas que pensem como eu. E para que essas pessoas não se sintam tão sozinhas como muito tempo eu me senti. Esse é o real objetivo dessa brincadeira. Brincadeira, né? Tá, hoje a gente vai falar sobre, como eu sempre disse, o meu maior problema são as instituições que tentam dominar de maneira ditatorial e limitando a vida das pessoas. Entenda que em toda a história do homem, antropologicamente falando, sempre teve classes dominantes e dominados. Isso não vai mudar nunca, sempre vai existir, né? A gente não pode ignorar completamente a pirâmide de Maslow, né? Se quiser estudar aí, que já é uma base social, com um povo mais, não vou dizer pobre, mas menos capacitado economicamente, a base muito maior, evidentemente, vai trabalhar para os empresários, esses empresários têm que seguir regras de legislação, de políticos e tudo. Aí a gente tem os líderes que nos representam, fazendo a vontade. A pirâmide de Maslow é mais ou menos isso. Você tem escalões e ele é piramidal. A base sempre tem que ser maior do que o topo, evidentemente, senão lá cai. Ok? Fisicamente você não vê uma pirâmide desmontando. Você vê prédio caindo, mas não pirâmide desmontando. Por isso que a pirâmide é a forma geométrica mais confiável fisicamente de construção, tá, ok? Mas só para vocês entenderem que eu entendo, só para citar o porquê deles escolherem a pirâmide como uma demonstração do escalonamento social, né? Porque quando você cria um prédio onde todo mundo seja igual, tenha números iguais, o bagulho ele tende a ruir. Vamos lá. Muitos ouvem falar, né, numa coisa que é chamada na internet de teoria da conspiração, né? Existem N teorias da conspiração. Eu há muito tempo eu já ouço falar em duas delas, né? E não vejo ninguém citar as duas em conjunto. E eu realmente, na minha visão maluca, vou dizer de novo, na minha visão maluca, se os poderosos forem minimamente inteligentes para impor o domínio, eu acredito que eles vão fazer algo parecido com o que eu vou falar hoje. Porque seria o caminho mais lógico e evidente para você conseguir dominar ainda mais um povo, uma localidade, até mesmo o mundo. Existem dois projetos. Um deles se chama HAARP,
né? H-A-A-R-P, 2 As. Tentar colocar uma imagenzinha dele aqui. Ok? O HAARP, ele existe. Não é teoria da conspiração ou equipamento. É teoria da conspiração a utilização. Os Estados Unidos dizem, né, é uma invenção dos Estados Unidos, dizem que é para monitoramento de ionosfera, de camadas de ar, essas coisas, né? Nem eles conseguem explicar direito para que serve. Ele começou no Alasca. Hoje já existem subestações no mundo inteiro. Ok? No mundo inteiro já existem subestações. Então, esse cara, ele serve para isso no papel dos Estados Unidos, o que eles dizem, sem problema algum. Só que muitos teóricos da conspiração, o que não é difícil de se entender por uma questão mecânica, eles entendem que aquilo mexe com frequências, e essas frequências elas são capazes de manipular o clima da Terra. Lembrem-se, Nikola Tesla, lá em 1900, já falou que tudo é frequência. Tudo é frequência, tudo é manipulável pela frequência. Beleza? Tanto é que ele queria transmitir energia elétrica sem cabos. Em 1900. Hoje as pessoas conseguem colocar um celular em cima de uma plataforminha baseado naquele experimento dele. Ok? Aquela bobininha de Tesla. Ele consegue passar energia elétrica sem fio pelo ambiente, né? Ele, lá em 1900, ele conseguiu acender uma lâmpada a 6, se não me engano, 6 quilômetros de distância da torre Vandercliff, né? E aí o que acontece? Então, a gente sabe que a frequência elétrica ela pode transitar. Como o ar é uma matéria física, né? Umidade é uma matéria física, né? Gotículas de água suspensos na atmosfera. Você imagina que se você souber aplicar as frequências certas, você consegue manipular esses elementos, ok? Isso não é tão difícil de se entender. Então, o que eu imagino? Eles têm um HAARP pronto. O HAARP está pronto. Não é teoria da conspiração, a construção do equipamento. Ele é pronto. Tá? Vou pôr aqui, desse lado, uma fotinho dele, de algumas coisas. São estruturas super secretas, você não consegue chegar perto, mas algumas fotos já vazaram, beleza? Então imagina você manipulando o clima de certas regiões especificamente. Isso pode criar um caos naquela situação, naquele povo, ou valorizar determinadas terras. De repente vai um solo um pouco mais árido, você consegue concentrar um pouco mais de chuva ali, criar um pequeno ecossistema, ou até um grande ecossistema. Então é bem complicado se você conseguir efetivamente ter essa manipulação, ok? Mas eu acredito que o objetivo essencial seja o contrário, justamente criar medo para variar, né? A dominação pelo temor, isso até religiosamente a gente já conversou sobre isso. E aí o que acontece? Aí você vem com soluções para tentar solucionar. Primeiro você causa o problema, isso é um efeito muito claro, né? A gente vê isso todo dia, a própria China aí você causou problema com o coronavírus, e aí depois vendeu EPI para todo mundo, quis vender vacina para todo mundo, mas primeiro causou problema. Isso é uma tática simples, né? E qual seria a solução do problema do HAARP? É bem mais perigoso do que pode parecer. Imagine se você tem a maioria do povo do planeta, ele tem fincado a sua ideologia em alguma religião, tá? O ateísmo e o agnosticismo, eles são minorias, muito minorias, tá? Existem países onde você não declara religião, mas a maioria da população, você tem aí fincado neles uma crença religiosa, certo? Imagine o seguinte, se você consegue projetar, se você consegue fazer um Deus aparecer para todos, dizendo que ele é o Deus dominador, controlador, o bondoso, que está escrito na Bíblia, que está escrito no Alcorão, né, que está escrito nos livros hindus, que está aonde quer que esteja escrito.
E tem vários livros de religião, vocês que estão me acompanhando, vocês sabem disso, né? Aí já não vai muito mais a questão da religião, entenda que ela vai realmente, aquela liderança que tem o poder da ferramenta, ela vai se impor. Essa ferramenta chama Bluebeam, né? Vou colocar desse lado aqui uma imagem de algumas coisas, né? O que esse Bluebeam faz? Ele cria uma projeção no céu, né? De imagens, né? E cria também a questão de áudios em baixa frequência com mensagens. Então, imagina você escutando dentro da sua cabeça uma mensagem que talvez seja direcionada a você, vendo uma imagem no céu de um tal Deus que vai te ajudar naquela catástrofe, naquele problema. Então, eu digo sem temor algum, até eu acho que balançaria, mesmo sabendo que existem esses projetos, porque você fica muito na dúvida realmente. A sua parte humana, sentimental, embora a minha não seja muito suscetível a isso, mas eu não sei. Imagina, né? Você vai criar o ponto de interrogação, né? E se realmente é uma teoria da conspiração, isso não existe, o cara está aparecendo. Então é muito complicado. Então vocês imaginam qualquer força dominadora, ou até a conjuntura de várias forças dominadoras, vamos dizer, Estados Unidos cansa e fala, a gente quer dominar o mundo mesmo, foda-se, vamos dividir Rússia. Pum, vem cá, vamos fazer o bagulho aqui, pega meio a meio, vê o que você quer, vê o que eu quero, e vamos botar né? Vamos dominar o mundo todo com isso. Bum, e eles conseguem. Porque tem muito como fugir disso. Você cria catástrofe e depois vem uma divindade dizendo que vai melhorar a catástrofe. Aí os caras que controlam a frequência melhoram a catástrofe manipulando o clima daquela região, né? Alguns teóricos da conspiração dizem que o HAARP consegue controlar até massas de terra, no caso terremotos. Eu acho que para isso precisa ter a predisposição daquela região em ter terremotos, né? Tanto é que se você pegar aí a América Central, ela é uma área muito propensa. Há anos atrás o Haiti tremeu absurdamente sem nenhum aviso anterior. Normalmente um terremoto ele vem com digamos assim, os teóricos da conspiração dizem que aquilo foi um teste. Por que no Haiti? Porque é um país pequeno, de economia insignificante, entendeu? Quer dizer, o povo não ia ficar, não, vamos entrar em guerra com os Estados Unidos, entendeu? Não estou dizendo que seja, mas tudo encaixa, vamos dizer assim, né? Então eu só gostaria que vocês prestassem atenção nessa questão. Pesquisem, não sou dono de nada, mas imagine se as duas ferramentas forem utilizadas. Você tem um criador do caos, depois você tem uma imagem que ela vai ser manipulada por uma instituição dominadora, entendeu? Dizendo que vai solucionar, mas que você vai ter que seguir tal liderança física na Terra, que é isso que os líderes religiosos sempre fizeram na imposição da religião, tá? O Estado em si ele foi criado pelas religiões, né? Os líderes religiosos falaram, não, esse é ungido pelos deuses, ele vai ser nosso líder ad eterno, e seus descendentes também e tudo. Foi assim que apareceram as monarquias, né? As monarquias elas eram rubricadas, elas eram assinadas pelo poder religioso. Não estou inventando nada, só vocês pegarem e estudarem. Agora imagina um ser divino aparece no céu e fala, olha, essas pessoas elas têm a capacidade de tirar vocês desse problema, dessa catástrofe, sigam-nas e estão seguindo com a minha bênção. Pronto, aquelas pessoas se tornam automaticamente reis de qualquer coisa. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, eu nunca vi ninguém utilizar analogias do HAARP e do Bluebeam juntos. E seria uma ferramenta de dominação muito efetiva, não é? Espero que vocês entendam isso, porque é muito complicado. E estudem sobre a questão. Parece uma teoria da conspiração, parece que não existe. Mas, gente, é aquilo lá que eu estou falando para vocês. Criem os pontos de interrogação. Imaginem você criar um caos num determinado setor, vem uma divindade e fala, olha, vocês têm que seguir tal líder, porque ele tem capacidade e ele está, por mim, abençoado para livrar vocês desses problemas. Ponto. Esse cara automaticamente vira o líder supremo do lugar e as pessoas vão segui-lo
fazendo bem ou mal, morrendo, dando sangue, dando a vida, pagando os impostos, né? Dando suas riquezas, às vezes pessoais, sendo escravos intelectuais e físicos. Espero que vocês entendam. É um papo meio viajante. Mas, com tudo que eu já vi desses dois projetos especificamente, eu nunca vi ninguém falar neles de uso paralelo, né? Imagine se isso acontece. Fica muito difícil das pessoas entenderem o que está acontecendo. Por isso que eu digo, até eu acho que eu tremeria na base. Mas eu digo para vocês uma coisa. Isso já aconteceu na história do homem, de criar o caos e depois vir com uma solução divina. E isso funcionou muito bem. Se você pegar as religiões, elas trabalham assim. Só que imagina isso numa escala global, onde você consegue implementar uma religião única, apontando para um certo grupo de líderes, onde eles sejam os intocáveis da humanidade, ditos por essa divindade que aparece nos céus. Parece roteiro de filme, não é? Mas imagina. Até Hollywood mesmo já deixou escapar muitas coisas do que acontece em filmes, essas coisas já são meio que laboratórios para ver como as pessoas vão reagir àquela coisa, né? Ok? Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês entendam. É uma visão pessoal de informações que estão disponíveis na internet. Espero de coração estar errado, mas conhecemos a maldade no ser humano. Obrigado a todos.